Olá, estamos aqui mais uma vez para outro ciclo de palestras da área de neurociências para entendermos um pouquinho melhor como se desenrola todo esse neurodesenvolvimento, o crescimento das nossas crianças e como isso pode interferir, influenciar, nos processos de ensino e aprendizagem. Então é de fundamental importância que a gente consiga compreender com um pouco mais de clareza o que significa o termo tão mencionado, tão falado e aclamado na sociedade, que é a estimulação precoce, em particular, quando a gente fala dos primeiros 1000 dias de vida. Gostaria aqui de pontuar, algumas pessoas podem não conhecer essa classificação dos primeiros 1000 dias de vida. Ela contempla desde a concepção, ou seja, o período gestacional, até os 2 primeiros anos de vida da criança depois do nascimento. Então nós temos ali mais ou menos 270 dias de gestação, com 730 dias, mais ou menos, de vida fora do útero. Então, até os 2 anos de idade da criança, contando do momento da concepção em diante, a gente tem os primeiros 1000 dias de vida. Muitos pesquisadores, ali da Universidade Federal de Pelotas, de Pernambuco, pessoal da Unifesp, grandes pesquisadores nessa área da pediatria no nosso país, costumam mencionar esses primeiros 1000 dias como os 1000 dias de oportunidade. A valorização desse período na vida de um ser humano, ela se traduz em muitos, mas muitos trabalhos científicos que vêm comprovando uma série de alterações futuras, caso a gente não tenha uma atenção especial com esta fase tão particular. Tá? Vamos então lembrar um pouquinho de alguns conceitos que o nosso curso de neuropsicopedagogia ele traz para os nossos alunos. No nosso curso você vai aprender que desde a concepção, a união do gameta materno e paterno começa a ter uma alteração ali muito rápida. Imagina, gente, que a gente vai sair de 2 células invisíveis e em 1000 dias, ou até os 2 anos de idade, seremos um ser com mais ou menos ali uns, dependendo do tamanho, até uns 10, 12, 13 quilos. Realmente é uma taxa de crescimento gigantesca. Fora isso, é um momento de desenvolvimento neuronal impressionante, principalmente no que tange às sinapses nos primeiros 2 anos de vida. Tá? Então a gente tem que ter em mente que o desenvolvimento desse sistema nervoso central ele já se inicia ali no iniciozinho bem precoce, que é com com 18 dias de vida intrauterina. Então a gente tem ali o início, na embriogênese, da formação do sistema nervoso. Isso vai se desenrolar até que a gente se torne adulto. É uma fase em que teremos uma explosão neuronal e uma explosão de contatos sinápticos. Principalmente após o nascimento, as células neuronais elas vão se comunicar absurdamente umas com as outras. A gente sabe que um bebê nasce ali mais ou menos com 300 bilhões de neurônios e que cada um desses neurônios é capaz de se conectar com outras 10.000 células neuronais. Então temos aí uma capacidade de formação de conexões e de comunicação na ordem de trilhões, tendendo ao infinito. Isso tudo dentro de um sistema plástico que pode fazer e desfazer de acordo com os estímulos externos aqui do meio. Tá? O que a gente tem que ter claro quando fala sobre a estimulação precoce é que uma criança, ao nascer, ela vai sofrer a influência do meio externo. Então é uma oportunidade para os pais, para os
educadores, ou quem está mais próximo ali daquela criança, fazer um alicerce muito sólido para que ela tenha robustez na sua vida adulta, no seu desenvolvimento intelectual, assim que começarem as atividades dentro da escola, né? Então, qualquer sinal de atraso, ele precisa ser percebido, seja na fala, seja na coordenação motora, para que a gente, dentro deste período, consiga minimizar o impacto desta alteração, tá? Depois dos 2 anos de idade, obviamente, toda intervenção para que a criança possa se desenvolver mais e melhor, ela vai surtir efeito, mas esse efeito, ele é muito mais intenso, ele é muito mais rápido e ele é muito mais, ele fica mais consolidado quando é feito antes dos 2 anos de idade. Então existem janelas, que são as janelas de oportunidade, nesse período, por exemplo, que é de andar, falar, está tudo dentro dessa janela até os 2 anos de idade. E que se neste acompanhamento, desses primeiros 1000 dias de vida, nós consigamos observar alguma distorção, é a fase ideal para intervenção. A estimulação precoce, ela não pode ser confundida com um grande aparato de tecnologia, fazer com que essa criança já comece a ler e escrever, colocar uma criança antes dos seus 2 anos de idade, né, já para escutar palestras e teorias de física quântica, para que ela possa começar a tentar aprender a ler e escrever, conhecer alfabeto. A gente está falando de coisas que são muito mais simples, tá? Andar, rolar, como esses desenhos aqui vêm mostrando para a gente, né? Fazer com que essa criança brinque com tinta, fazer com que essa criança conheça novas texturas, mexa com barro, fazer com que ela crie os brinquedos dela, para que ela possa brincar com eles, deixar um ambiente livre, porém seguro, onde pode ser explorado ao bel prazer da criança. Isso ativará e muito as conexões sinápticas de todas as regiões cerebrais e vai estimular muito o desenvolvimento da coordenação motora e do planejamento, né? Fazendo com que esse jogo entre o desenvolvimento das questões psíquicas e motoras esteja muito alinhado. Então eu tenho um bom desenvolvimento psicomotor dessa forma. A alimentação é fundamental para essa época, já desde a gestação. Nós temos ali um monte de estudos, se você entrar no PubMed, que eu costumo indicar para os alunos, né? É em inglês, mas você faz ali suas pesquisas. Hoje o Google Tradutor já deixa todo mundo poliglota, não é nem bilíngue mais, você pode conseguir traduzir textos de qualquer língua quase, e ele vem com uma coerência bacana até. Então, para quem tem dificuldade com a língua inglesa, você pode usar o Google Tradutor, põe lá a sentença que você quer pesquisar, pega essa cópia em inglês, cola no PubMed. O PubMed vai trazer um caminhão de trabalhos científicos. E especificamente quando a gente fala dos primeiros 1000 dias e fala sobre o aleitamento materno, é de fundamental importância que a gente entenda que isso realmente ajuda e ajuda muito essa criança no seu decorrer de vida. Não é só para o desenvolvimento enquanto criança, e sim para tudo que ela vai ser ou sofrerá enquanto adulto. Então são muitos os trabalhos que mostram que crianças que não tiveram a oportunidade, não é por falta de vontade, muitas vezes, de uma mãe, que ela não amamenta, né? Mas não teve oportunidade de se amamentar pelo menos até o sexto mês de vida, exclusivamente ali essa alimentação deveria ser com leite materno, é o que orienta a Organização Mundial de Saúde, né? Então, já tem alimento introduzido e leite em pó, ou papinha, ou qualquer outra coisa para substituir. A gente tem que estas crianças, ao longo da sua vida, acabam acumulando mais gordura. Muitos experimentos também são feitos com roedores e respeita também essa mesma conclusão. E há uma gordura aumentada, principalmente uma gordura visceral, que em alguns casos, em alguns estudos, chegou a mostrar 300% a mais de gordura visceral em grupos que não estavam alimentados ou não foram alimentados exclusivamente com leite materno nessa primeira fase, contra os grupos que foram alimentados com esse leite materno.
mostrando que há uma distorção, principalmente no hormônio chamado leptina, que deveria trazer para a gente a saciedade. E quem não tem o aleitamento materno, quem está nesse grupo, tende a ter uma resistência à leptina. E essa leptina, mesmo produzido em maior quantidade e tendo mais circulação desse hormônio no sangue, existe uma resistência à ação da leptina no seu organismo e você não se sente saciado. Então come mais e principalmente sente mais apetite ou fica mais aguçado por comidas que são mais calóricas. Esses estudos mostram que quando o leite materno não é o alimento exclusivo nos 6 primeiros meses, as crianças ou esses roedores chegam a ter uma ingestão de 50% a mais de calorias do que o necessário, de açúcares, conservantes, outros compostos que estão nessa alimentação, né, que tenta substituir o leite materno. Isso pode impactar também, né, se, obviamente, após, né, essa fase do leite materno, ainda assim a nutrição for de baixa qualidade, né, então favorecendo sempre os alimentos ultraprocessados, que são esses, né, com muita taxa de conservante, adição de gordura hidrogenada, adição de